para que você não deixe de ser fiel, não deixe de ser temente a Deus por distorções de terceiros. É com dor no meu coração que eu digo, acredito vocês também, da gente ainda encontrar pessoas que desviam a verdade, distorcem aquilo que vem de Deus. A Bíblia fala muito, não é? Dessas pessoas. Mas que a gente não queira ser deles, não. A gente tem que buscar esse conhecimento para que a gente possa estar longe. Porque só vai viver eternamente com Deus aquele que for santo, não é? Mas nós agradecemos, eu louvo a Deus por vocês, por todos os servos que sabem entender a palavra de Deus e faz a parte que cabe. Vocês estão vendo aqui, eu não estou vendo nenhum de vocês neste momento se abanando, e o calor está fora, porque tem um arzinho aqui nos ajudando, não tem? Mas para manter esse ar é vocês, é a fé de vocês. Dízimos e oferta supre toda a necessidade. Vocês estão me ouvindo aí bem pela caixa de som? É o dízimo de vocês. Vocês estão vendo o microfone aqui bom, né? Estão ouvindo bem? É o dízimo de vocês. É para a manutenção, irmãos, da obra de Deus. Aí eu vou falar uma outra palavra nesse mesmo texto de Malaquias, no capítulo 13. Ele diz assim: fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas dos céus e derramar uma bênção tal. Essa bênção tal é uma bênção que você não pode por si buscar. É uma coisa especial de Deus para a sua vida. Diz, fazei prova de mim. É o único texto em toda a Escritura Sagrada que Deus permite se fazer prova dele. Se ele não abrir as janelas dos céus e derramar uma bênção tal. Para os servos que confiam na palavra de Deus, não é na palavra dos homens. É na palavra de Deus. Eu quero deixar esse testemunho para vocês. Eu sou fiel ao Senhor desde o dia que me converti. Não é porque hoje eu tenho essa posição honrada de Deus, que junto com vocês de cuidar das coisas de Deus, que eu deixei de dizimar. É o contrário, agora é que eu mais dizimo, que eu mais honro pela honra que eu recebo. É o que a gente vai, irmão, com toda humildade, simplicidade, entregando nossa vida totalmente a Deus e deixando Ele mexer com ela. Deixando Ele fazer o que Ele quer fazer. Porque o que Deus quer fazer em nós são maravilhas da qual a gente jamais imaginaríamos. Creia assim, queridos. Creia assim. E esse presente de Deus hoje também é uma outra situação muito importante, que é muito sofrida nos dias de hoje. Que é muito incomodada. Vocês já viram hoje a irmã Josefa falando um pouco, ela como presidente do ministério, como a diaconisa da igreja, sobre família. Ultimamente, a gente tem trazido, como é o culto das quarta-feiras, diretamente sobre família. É o que nós podemos ver hoje, irmãos. Um minutinho, hoje à tarde, quando eu terminei dos meus compromissos, já estava todo pronto também, até de roupa pronta já. Como estava muito cedo, eu me sentei assim ao lado e liguei a televisão, assistindo aquele Cidade Alerta, não é? Vendo algumas situações, irmãos, que é dolorosa, mas que algumas vezes, está certo, a minha própria esposa, ela não gosta de ouvir isso, não é? Mas tem muitos que não gostam, mas uma vez por outra é bom. Eu falo por mim, não é? Porque são lições que a gente pode tirar e ver como é ruim se separar de Deus. Porque quando nós se separamos de Deus, nós temos um adversário que não perde tempo. Ele aproveita aquele momento que alguém se separa de Deus para destruir a vida. É aquela questão que nós lemos hoje no texto, verso 10. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Destruir a família, destruir o casamento, destruir a paz, destruir o amor, destruir a igreja. Ele não pestaneja. É de olhos arregalados para uma falha nossa.
para um momento nosso de deslizes. Então a família, ele não tira o olho da família. Ele não tira o olho do casamento. E o que eu ouvi hoje, eu vou ser simples, não vou abranger tudo. Mas vocês lembram do caso Suzane Richthofen? Lembram? Foi um caso agora em março, recente. Uma jovem filha também, com um namorado, assassinaram os seus pais. Pagaram também a outros assassinarem os seus pais. Doloroso isso, né? Você veja como o mundo está vivendo hoje. São coisas, queridos, que a gente tem que refletir para não tirar a nossa guarda. A nossa guarda única, verdadeira e fiel é Deus. É a palavra de Deus. O tema muito pertinente para o tempo que estamos caminhando. Como sabemos que quem é pedreiro sabe que o alicerce de uma casa é uma sustentação que mantém ela de pé. Pode vir chuva, pode vir ventos fortes, ela não cai. Quando você olha para algumas cidades montadas nos morros, como em algumas cidades do Brasil a gente vê pela televisão, que não tem alicerce, quando vem chuva e vento cai, desmorona. Então o alicerce da família é a palavra de Deus. A segurança da família diante dos momentos, do caos que vive o mundo em questão de amor, de alegria, de verdade, não existe. Não existe. E a palavra de Deus é a única que pode nos dar garantia. Mas tem um detalhe que a gente tem que estar atento. Nós precisamos crer. Mas crer não é só eu dizer eu creio. Aquele que crê, ele pratica, ele vive, ele obedece, ele leva para dentro de casa, ele leva para o casamento. Irmãos, nós como crentes de Jesus Cristo não estamos isentos de enfrentar pelejas. Quando Jesus disse que teríamos aflições, ele não disse que era só os ímpios. Ele disse que todos não teriam aflições. Todos iam ter aflições. No mundo tereis aflições. E a palavra está no plural. Então, todos vão ter aflições. Nós não estamos isentos. Nós temos uma diferença. A palavra de Deus em nossa vida. O alicerce da família é a palavra de Deus. A segurança, a proteção, a vitória, a prosperidade. Você quer ser próspero? Obedeça a Deus, se volte para Deus, faça a vontade de Deus. A promessa dele não é de alguns lugares que promete mares de riquezas, ouros e pratas. O dono da riqueza é Deus, é Ele que tem a sua riqueza. E é isso que a gente vai aprendendo e buscando o conhecimento da palavra de Deus. Veja que palavra tremenda do Senhor, lá no Antigo Testamento, no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 17, verso 27, está escrito assim: agora, foste servido, abençoares a casa do teu servo. Agora, foste servidos, abençoares a casa do teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti. Porque tu, Senhor, abençoastes e ficará abençoada para sempre. Amém? A fidelidade, o envolvimento, a obediência, a palavra de Deus, perpetuamente, quer dizer, para sempre, seremos abençoados, prósperos. Veja que esse texto é uma oração. Foi uma oração feita e que nós devemos exercitar todos os dias. Porque nós confiamos e cremos no poder da oração. É uma oração. E a gente precisa buscar, é uma prática que devemos exercitar. Porque é o crer, é o confiar, é o acreditar nas promessas de Deus.
lembramos que Deus, usando o profeta Jeremias, para que Israel pudesse continuar orando, que eles clamassem a Deus, que Deus responderia, e ia lhe mostrar toda a direção da qual eles precisariam. Esse mesmo Deus de ontem é o de hoje nosso. Precisamos clamar. Não é estarmos sentados esperando cair dos céus, porque não vai. A declaração da fé só tem no exercício dessa prática. Quando você põe em prática o exercício da fé, então Deus vai ouvir. Quando o próprio Jesus Cristo, no seu Evangelho, registrado por Mateus no capítulo 7, que vocês conhecem de cor, versos 7 e 8, para pedir, porque o que pede recebe, para buscar, porque aquele que busca encontra, para bater, porque aquele que bate ele abre. Mas uma prova de fé, se assim não fosse, Jesus não ensinava, Deus não mandava Jeremias ensinar ali ao povo de Israel, que eles precisavam clamar diante do que eles estavam enfrentando. Não é aquela história que você não pode encontrar alguém nos dias de hoje. Ah, Deus está vendo, Ele sabe de tudo. Você tem que clamar, você tem que buscar, você tem que pedir. Claro que Ele sabe, Ele é onisciente e onipresente. É um atributo dado a Deus. Mas a fé, ela precisa entrar no exercício. Outro texto que a gente fala todo dia aqui. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se não tiver fé, você não consegue receber a bênção. Porque o texto vai completar, porque Deus é galardoador. Quer dizer, se você pede, se você busca, se você crê, se você confia, Ele vai lhe dar a bênção que você precisa. E para sempre. E para sempre. Então, queridos, amados irmãos, nós vamos lembrar, quando a gente muda por uma casa nova, nós nos preocupamos em fazer o que nessa casa nova? Arrumar tudo direitinho, botar tudo no seu lugar, não é isso? Que isso é natural. Quando você se muda para uma casa, você vai arrumar de acordo com aquilo que você entende que é bom, que é maravilhoso, que vai lhe abençoar. Então, queridos irmãos e amados, a gente precisa acreditar nisso, sem esquecer do mais importante. Família, o mais importante, buscar para a família, outro texto conhecido, o reino dos céus, e o caminho certo, correto, perfeito, que é a justiça de Deus, para que Ele possa suprir o seu lar, o seu casamento, a sua vida, a vida dos seus filhos, abrir uma porta de emprego, para você ter o seu dinheirinho para a sua sustentação diária. Mas é Deus que faz isso. Por isso que é primeiramente o reino de Deus, pela direção perfeita, certinha. A outra coisa Ele se encarrega, a outra parte. E a gente precisa, queridos, Mateus 6,33. Então, queridos, antes de qualquer atitude, devemos buscar a direção abençoadora do nosso Deus eterno. Precisamos, queridos, amados irmãos, e buscar essa bênção para dentro da nossa casa. Muitas das vezes, irmãos, mesmo nós sendo cristãos, crentes em Jesus Cristo, às vezes esquecemos de estar orando pelos membros da família, da casa, orando pelo casamento, orando pelos filhos, orando pela mãe, pelo pai, pelos irmãos, pela família, de uma forma geral que Deus instituiu para você. Às vezes nós esquecemos, ou até mesmo, literalmente eu falo isso, às vezes com alguma dificuldade de relacionamento, já deixa de orar por aquela pessoa que ele não está bem sincronizado, dentro de casa. Dentro de casa. E nós não podemos deixar de levar a bênção para dentro de casa.
situações acontecem diferenciada, mas acontece porque são duas cabeças pensantes. Por isso que nós temos que levar a bênção para dentro de casa a Jesus, porque ele vai ficar entre os dois, ele vai sincronizar. E entre a família, ele vai sincronizar de pais com os filhos e filhos com os pais. Porque são cabeças que pensam diferente. E levando a bênção do Senhor para dentro de casa, vai viver aquela sincronia, vai viver aquela união, vai viver aquele acordo. Os projetos serão bem-sucedidos, serão prósperos. Mas é preciso levar a bênção para dentro de casa, para o lar. Então, meus queridos, como podemos ter um lar na bênção do Senhor? Eu tenho certeza que se eu perguntasse para qualquer um de vocês que estão aqui, que conheço, vocês saberiam dizer com toda tranquilidade. Com toda tranquilidade. Como podemos ter um lar, não é? Na bênção do Senhor. E nós vamos compartilhar, queridos irmãos, com alguns lares que foram abençoados por Deus ali no Antigo Testamento. Para que a gente possa trazer para o nosso lar hoje a bênção e a direção que esses lares viveram, levando para dentro da sua casa, da sua família, para o seu casamento, para o seu cônjuge, para os seus filhos e melhor, para toda a sua descendência. Primeiro, o lar de Noé. Foi um lar de quê? Quem lembra? O lar de Noé. Gênesis capítulo 7, verso 1. Vocês se preparem aí que eu vou precisar de vocês. Gênesis 7, 1. Foi o lar da salvação, não é? Então, mas vamos ver no texto. Vocês vão entender muito bem esse lado da salvação. A igreja pode contribuir lendo. Irmãos, ele não falou só em Noé. Tu e tua casa. A salvação da sua família. A arca não foi construída para isso? A salvação da sua família. Tu e tua casa, e toda a tua casa. Todo o seu lar. A arca foi a salvação ali do dilúvio. Deus salvou a família do Noé do dilúvio. Quando você lembra daqueles outros que não acreditaram quando Noé pregava, eles não tiveram salvação. Mas veja que a direção perfeita de ter Deus na nossa vida, o que é que ele diz que fez? Por quê? Porque tenho visto que é justo. Se nós vivemos nessa justiça, como disse Jesus, buscando primeiro o reino dos céus e a justiça, nós teremos a salvação da nossa família. Seremos salvos e a nossa família. Porque é justo diante de mim nesta geração. E nessa nossa geração, nós precisamos ser justos. Para que essa bênção da salvação também chegue à nossa família. Então, queridos irmãos e amados, a família de Noé foi escolhida por Deus para ser salva do dilúvio. Para ser salva do dilúvio. E por essa geração de Noé, irmã, Deus renovou toda a humanidade. Gênesis 10, verso 2. Por causa da geração de Noé, pela obediência de Noé, pelo justo que Noé foi, sua família, e Deus trouxe o renovo a toda a humanidade, onde nós hoje fazemos parte. Gênesis 10, verso 2. A igreja do Senhor.
Toda essa geração, a humanidade, foi feita, abençoada, salva pela família de Noé. Então, queridos irmãos e amados, Noé e seus filhos, nora, esposa, confiaram em quê? Que foi que Deus fez com Noé? Levou sua palavra. Eles confiaram na palavra, a nora, filhos, a esposa, confiaram, a família, o lar. E nós temos que levar a nossa família a confiar na palavra do Senhor. Eles confiaram, queridos irmãos. Hebreus 11:7 está escrito assim: a arca para a salvação de sua casa. Hebreus 11:7. A arca para a salvação da sua casa. Foram testemunhas eles do livramento que Deus deu. Logo depois veio quem? Netos, descendentes, que saberiam que foram escolhidos por Deus. Saberiam todo o motivo da vitória de sua família, porque eles foram escolhidos por Deus. Então, meus queridos, meus amados irmãos, nossa família também foi escolhida para receber a salvação. Agora nós temos que proceder de acordo com que Deus, como Ele levou a palavra a Noé para construir a arca, seus filhos, sua nora, sua esposa creram, confiaram, foram salvos. Agora é a hora de nós, para a nossa família, levar a palavra do Senhor, para que eles também sejam salvos. E Deus, através de você, vai salvar a sua família. Acredite, irmãos, e trabalhe na casa de Deus. Faça a vontade de Deus, buscando a conversão da sua casa, do seu lar, da sua família. Busque, queridos irmãos e amados. A salvação é uma grande bênção na família e que a família necessita. É a bênção maior de Deus para a família e que nossa família necessita da salvação. Uma casa abençoada, as pessoas são salvas. E Noé fez com que o seu lar, com sua família, fosse abençoado. Por isso que eles foram salvos. Segundo lar, o lar de Abraão. O que foi que Deus disse a Abraão? Sê tu uma bênção, né? Então, através de Abraão, Deus disse que abençoaria as famílias. Então, o lar de Abraão, Deus, é um lar de abençoar, abençoado. O lar de Abraão. Deus deu a Abraão uma bênção sobre sua família, para que todas as famílias fossem abençoadas. Gênesis 12:3. Todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Então, a família de Abraão, abençoada, para abençoar as famílias. Nossas famílias, abençoadas, para abençoar as famílias. O lar de Abraão abençoado. Abraão, para abençoar, ele precisava o que primeiramente ser? Abençoado. Não é assim que Deus disse? Sê tu uma bênção? Para ele abençoar outra família, toda a sua família, ele precisava ser abençoado. Para todos nós estamos aqui. Se queremos abençoar a nossa família, nós precisamos ser abençoados. Nós temos que ser abençoados para abençoar o nosso lar. Abençoar a nossa família. E Abraão precisou ser abençoado para abençoar. Ser tu uma bênção. Então, querido, vamos abençoar o nosso lar. Vamos abençoar a nossa família, o nosso casamento. Deixar os problemas de lado e começar a abençoar o lar. Esqueça os problemas. Lembre-se que você tem um Deus maior do que os problemas. Então deixe os problemas de lado e vamos abençoar o nosso lar. A hora é essa, o momento é esse. Nós não temos que estar olhando para trás, temos que caminhar para frente. Nós desejamos ver outros mudarem. Mas é preciso termos atitudes para que eles mudem.
Se nós somos abençoados, como Abraão foi abençoado para abençoar as famílias, nós, como abençoados, vamos abençoar nossa família. Vamos abençoar as famílias. Então, queridos, amados irmãos, vamos abençoar. Vamos começar. Não desejamos ver ninguém se perder. É preciso ser bênção para abençoar. O lar abençoado tem pessoas que são bênção. Terceira família, terceiro lar. O lar de Arão. A família de Arão foi chamada para quê? Para serem o quê? Sacerdotes, ministério. Então, o lar de Arão, um lar de ministério. Não é? O lar de Arão, lar de ministério. Salmo 115. Meu irmão, verso 10 e verso 12. O lar de Arão, lar de ministérios. Leiamos, igreja. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o auxílio e o seu escudo. Verso 12. O Senhor se lembrou de nós. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Então, a família de Arão foi escolhida para exercer o sacerdócio. Lembra que os filhos deles eram todos sacerdotes, somos sacerdotes, não é? Então, queridos irmãos e amados, é o que a gente vai a cada dia, entendendo que nós devemos abençoar a nossa família com os ministérios, os seus descendentes. Os descendentes de Arão tinham o privilégio de servir a Deus como sacerdotes. Ouçam, 1 Crônica 24, 19, o ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo a maneira estabelecida por Arão, seu pai, como o Senhor, Deus de Israel, lhe ordenara. Família de ministério. O ministério na casa de Arão. Esse era o lar de Arão. A geração de Arão foi abençoada com um ministério especial, de interceder pelo povo e viver em adoração a Deus. Eles foram escolhidos, o lar de Arão. Deus quer abençoar a sua família, meu irmão, e usar seu lar para outras famílias serem alcançadas. Ele quer usar você, a sua família, para aquelas famílias serem alcançadas. Aquelas que querem ser alcançadas, elas vão ser, porque é promessa de Deus. Um lar escolhido por Deus se torna, queridos irmãos, a casa para abençoar outras famílias. Precisamos desejar a bênção de Deus, não somente embelezar nosso lar, mas para servir ao Senhor. Precisamos fazer isso. Um lar abençoado tem o ministério de servir a Deus. Quarto, o lar de Josué. O lar de Josué, queridos irmãos, um lar de decisão. Não foi que ele tomou a decisão? Texto conhecido, Mateus 24:15. Josué 24:15. Josué 24:15. Vocês estão lembrados ou não? Eu e a minha casa serviremos. Ele decidiu isso. Ele decidiu. Então, o lar de Josué, decisão, lar de decisão. Na escolha em servir a Deus ou a outros ídolos, Josué se mostrou irredutível e decidido. Vocês que conhecem o texto, Josué disse àquelas outras famílias: se vocês querem seguir ou obedecer os deuses de seus pais, os deuses dos amorreus, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Uma casa de decisão, não é? Então, queridos, a geração de Josué, com sua família, foi servir a Deus, tomar essa decisão, mesmo que os outros não aceitassem. Ele sabia que não poderia deixar de servir ao Senhor. E olha a sublime declaração de Josué, como vocês já falaram.
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós precisamos ter as nossas decisões perfeitas. Por isso que sempre é necessário conhecer a palavra de Deus, para que a gente não seja motivado por segundos ou terceiros, mas tomar posição e decisão por Deus, pela palavra de Deus, a decisão perfeita. Decisões existem de várias vertentes, mas nós temos que tomar a decisão de Josué, a perfeita, a correta, para que seja abençoado. Essa foi a escolha, servir a Deus, conforme o que Deus orientava. Ele sabia, irmão Josué, que não poderia deixar de servir ao Senhor. Precisamos ter essa decisão. Vamos ou não servir ao nosso Deus no nosso lar? Precisamos, devemos servir o nosso Deus em nosso lar. Tomar essa decisão de levar os nossos membros familiares a se voltarem a Deus. Pagar um preço de jejum, de oração, de palavra, de conversa, de testemunho para a família, para o lar, no casamento, na vida dos filhos. Tudo isso levamos Deus para essa família nossa. Precisamos, queridos, porque nós sabemos que os ídolos ou coisas vãs entram no lar para roubar a bênção do Senhor. Essas coisas entram no lar para destruir o bem, a bênção de Deus na família de uma forma geral. Sabemos que o Senhor tem o melhor para a nossa família. Deus tem o melhor, nós cremos. Por que nós estamos aqui? Porque viemos ouvir o melhor de Deus. Escolhemos ouvir o melhor de Deus para aplicar na casa, na família, no lar, na vida. Diante de tantas situações que são enfrentadas. Porque nós seguimos a palavra. É a palavra de Deus, que quem segue a palavra de Deus, segue Jesus Cristo. Tomamos nossa cruz. Então, meus queridos irmãos amados, o lar abençoado é onde se decide servir a Deus. Esse é o lar abençoado. Não é seguir ou servir aos homens. É a Deus. É a palavra que é a direção perfeita. Foi o que Josué fez. E Josué foi um líder. Mas ele seguiu a Deus. Ele fez a vontade de Deus. Que é o que a gente faz para o lar ser alcançado, para a família ser abençoada. Então, queridos, amados irmãos, o quinto lar, acredito que vocês lembram, o lar de Obed. Foi o que aconteceu com o lar de Obed? Quando trouxeram a arca para lá, para a casa dele, para a família. Prosperidade. Prosperidade. Então o lar de Obed trouxe prosperidade. Segundo Samuel 6, 11 e 12. Segundo Samuel 6, verso 11 e 12. O lar de Obed, prosperidade. Igreja do Senhor. Alegria. Está vendo, queridos irmãos e amados? A palavra de Deus na casa de Obed, a arca, onde estava a palavra de Deus. Passou 3 meses, encheu de alegria, de prosperidade, de felicidade. A nossa casa, a nosso lar, a nossa família, a palavra de Deus. A prosperidade onde a palavra de Deus está. Esse período de 3 meses que a arca da aliança foi roubada pelos filisteus, foi um tempo de caos. Nesse período que a arca ficou fora, pelos filisteus que roubaram. Tudo fruto de uma desobediência à palavra de Deus. Tudo isso foi fruto de uma desobediência. Mas quando a arca,
foi devolvida, que ficou lá na casa de Obed-Edom por 3 meses. O resultado daquela família foi prosperar durante todo o tempo. Então a palavra de Deus em sua casa lhe leva à prosperidade. Está aqui o que aconteceu com a arca na casa de Obed-Edom. Prosperidade. Está vendo, queridos? Nós não podemos abrir mão da palavra de Deus, nós precisamos ouvir sempre. Para quê? Para que a gente ande cheio do Espírito, para que a casa ande cheia da palavra de Deus, para que o casamento seja abençoado pela palavra de Deus, para que os filhos sejam abençoados pela palavra de Deus. Então, queridos, amados irmãos, prosperidade não é só as bênçãos materiais, mas é vida abundante. Ela é vida abundante, a prosperidade. Queridos irmãos e amados, que nós lemos já hoje, João 10:10, a parte B, não é? Quando o nosso lar, nossa casa se torna um lugar de adoração ao nosso Deus, tudo prospera. A consequência ruim que aconteceu da desobediência causa o quê? Desgraça no lar. É o que com tristeza compartilhamos. As famílias que estão distanciadas da palavra de Deus. As famílias que não deixam a arca de Deus chegar em sua casa. Terminou o verso ali com alegria. A cidade de Davi com alegria. Porque a palavra de Deus é alegria. É a paz. É o amor. É a prosperidade. É o progresso. É a segurança, é a vida eterna. A vida abundante não é material, ela é a sua vida eterna com Deus, a sua família. Deus vai suprindo aquilo que necessita. E a sexta casa, sexto lar de Ezequiel. De Ezequiel não, Ezequias. Quem pode lembrar? Casa de quê? O que foi que Isaías foi dizer para Ezequias? Sim, da cura, mas teve uma coisa que ele mandou ele fazer. Isso, organização. Então, o lar de Ezequias foi um lar de organização. Deus mandou que ele organizasse a casa, arrumasse a casa. Isaías 38:1, jovem. Hoje eles estão trabalhando muito, né? Isaías 38:1. O apóstolo Paulo, acredito que ouviu isso aí, quando ele leva lá para a igreja de Corinto, no capítulo 14, verso 40. Por tudo em ordem com decência. Tudo em ordem com decência. Foi o que Deus mandou que Ezequias colocasse em ordem a sua casa. Nós devemos colocar o nosso lar, a nossa família, a nossa casa em ordem. Colocar em ordem. Ezequias, ele não gostava de bagunça, e ele promoveu o quê? Uma reforma espiritual. Por essa decisão de Ezequias, queridos irmãos, tirou tudo o que não era de Deus, quando ali ele orou, e Deus deu como presente, da obediência de Ezequias, mais 15 anos de vida. Queridos, segundo Reis 18, verso 1. Sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Vocês lendo esse texto até o verso 12, que se formos colocar os 12 versos aqui, né?
Veja bem, você vai encontrar como Ezequias era organizado, cuidadoso, zeloso, desde o dia que ele começou a reinar. Então Ezequias não gostava de bagunça, não gostava de desarrumação. Ele era uma pessoa organizada. Então o lar de Ezequias era um lar de organização, um lar organizado. Uma casa organizada. Organizada logo que ele fez promover o quê? Promover a espiritualidade, o poder de Deus, Deus presente na sua casa. Promover essa reforma espiritual em sua casa. Quando o rei Ezequias, irmãos, ele recebeu essa mensagem do profeta Isaías, que morreria, ele então tinha que colocar o seu lar e a sua casa em ordem, para deixar tudo em dias. Será que nós estamos com a nossa vida organizada para a eternidade amanhã? Como Deus mandou avisar Ezequias? A gente precisa estar em ordem. Eu estou falando com vocês aqui agora, mas eu não sei se daqui para mais tarde eu posso falar de novo. Então eu tenho que estar em ordem. Eu tenho que estar organizado. E promover em mim uma reforma espiritual. Foi o que Ezequias fez na sua casa, no seu lar. É o que a gente precisa, queridos irmãos e amados. Precisamos cuidar do lar, precisamos cuidar da casa, para que tudo esteja correto, não deixando brechas em lugar nenhum, para que o inimigo não adentre em nossa casa, não adentre em nosso lar, não adentre em nosso casamento, não adentre na vida dos nossos filhos. Manter a casa organizada, promover uma reforma espiritual na casa, no lar, na família. Precisamos, queridos. Irmãos, Deus, Ele também não gosta de bagunça. Ele não quer o nosso lar bagunçado. Ele quer a nossa casa abençoada. E ela precisa estar devidamente em ordem e decência. A nossa casa, o nosso lar, o nosso casamento. O lar e a casa abençoada, irmãos, tudo deve estar organizado. E para encerrarmos, queridos irmãos, o sétimo lar. Vocês ficaram preocupados? Não, né? Se fosse 17. Então, o sétimo, o lar de quem? De Davi. Davi foi um personagem bíblico, ou é, que acredito que o mundo inteiro sabe, conhece a história de Davi. Davi é muito conhecido, não é, na sua história, é um dos profetas mais conhecidos, o rei Davi, não é? Então, queridos, o lar de Davi foi um lar de quê? Que Deus levou para Davi e para a sua descendência. Promessa. O lar de promessa. Segundo Samuel 7:26. O lar de Davi, um lar de promessa. Segundo Samuel 7:26. E não? Então eu... Hã? Acontece, né? Então vamos ler? Segundo Samuel 7:26. Então, um lar de promessa. Foi a promessa de Deus para Davi, para o seu lar, para a sua casa. Queridos, a família de Davi recebeu uma promessa de sempre reinar sobre o povo de Deus. A família de Davi é quem recebe essa promessa. Toda a promessa condicionada à obediência, à descendência de Davi. Assim,
manterem ligados. Mas eles se afastaram do Senhor e perderam o reinado. Porque se afastaram, mas a promessa estava condicionada de obediência a eles, aos seus descendentes de Davi. Olha aí o texto que nós lemos. E engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de teu servo será confirmada diante de ti. A casa do teu servo, sua descendência. Mas eles desobedeceram. Não vale a pena desobedecer. Eles perderam o reinado. Então, queridos, através dessa geração é que Jesus veio como filho de Davi, lá em Mateus 1, verso 1, cumprindo o propósito do nosso Deus, não somente para a família de Davi, e sim para toda a família da humanidade. A promessa da bênção. Mas vendo o exemplo da família de Davi, que eles desobedeceram. E aquele que desobedece, ele perde, não é? A bênção, perde a promessa de Deus. Então Deus, irmãos, tem promessa maravilhosa para a sua família. E as promessas de Deus não falham. Deus é santo e fiel à sua palavra, às suas promessas. Isaías 55:11, não voltará vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que designei. As promessas de Deus. Então, amados, busquemos viver, não é, em nosso lar e em nossa casa, o propósito de Deus. Não vamos abrir mão. Vamos levar para dentro de casa o nosso Deus. Nunca se afastar dos caminhos do Senhor. As lutas e os momentos difíceis estão escritos nas Escrituras. Mas a promessa de Deus é não desamparar a família, o lar, o casamento, a vida. Então nós devemos confiar, não é seguirmos por aquilo que nós desejamos, mas somente daquele que tem a promessa fiel, santa e verdadeira, para sermos abençoados. É Deus. Então o lar e a casa abençoada tem a promessa de Deus. Então nosso lar, nossa casa, precisa, queridos irmãos, ter a promessa de Deus. Se somos ligados a Deus, nós temos, essa casa abençoada tem a promessa de Deus. Amém? Que o nosso Deus maravilhoso continue abençoando o nosso lar, a nossa família, e nos leve a ter todos esses momentos preciosos, não é? Vendo nesses lares, como nós, para termos a bênção do Senhor, ver essas bênçãos desses lares, não é? O lar de Noé, o lar de Abraão, o lar de Arão, o lar de Josué, o lar de Obed-edom, o lar de Ezequias, não é? E o lar de Davi, para a gente poder estarmos felizes sempre e eternamente com Deus, com a nossa família. Nosso irmão amado, querido, diácono, José Paixão, vai fazer essa oração final. Agradecemos pelo cuidado do Senhor, meu Deus, para com cada um de nós, trazendo o Teu Espírito aqui nesta noite, em nome de Jesus Cristo, para falar em nossos corações. Ó Deus, glorificamos o Teu santo nome por esse zelo do Senhor. Aleluia. Sim, ó Deus, fortalece o nosso lar, a nossa casa. Permanece sempre no centro do nosso lar, no nosso casamento, dos nossos filhos, das nossas igrejas, ó Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
Glória a Deus. Somos gratos pela bondade do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Sim, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Usa-nos como instrumentos nas tuas mãos, ó Deus. Instrumentos vivos, instrumentos transformados, Pai. Sim, Senhor. Em nome de nosso Jesus Cristo, ó Deus. Usa-nos as nossas vidas, Pai, como instrumento, Pai. Muito obrigado por tudo. Sim, ó Deus. Toda a tua igreja, todos os teus santos escolhidos, ó Deus. Nos dá um sono, Em nome de Jesus Cristo. uma noite tranquila, Pai amado, pois sabemos que até aqui tem nos ajudado o Senhor. Pai. Amém. Obrigado por tudo. Glória a E Deus. oração e o agradecimento, sabendo que o Senhor é fiel para cumprir todas as tuas promessas. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja derramada sobre vós, sobre o vosso lar, sobre a vossa casa, sobre o vosso casamento, sobre os vossos cônjuges, sobre os vossos filhos, sobre essa igreja viva, vencedora e santa de nosso Senhor Jesus Cristo, que aqui está reunida, como toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra edificada nos quatro cantos desta terra. Nós abençoamos no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo, e a igreja santa, viva, vencedora, o lar vencedor de nosso Senhor Jesus Cristo diz amém e glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estamos dispensados.